Oi, gente! Dando continuidade ao aprofundamento que a gente está fazendo sobre os receptores de superfície celular, agora nós vamos falar sobre os receptores acoplados à proteína G, os GPCRs, que também são chamados de receptores metabotrópicos. Esses receptores vão atuar indiretamente na regulação da atividade de uma proteína-alvo, que está ali ancorada na membrana plasmática, e que pode ser tanto uma enzima como um canal iônico. Na nossa segunda aula, a gente viu que existem canais iônicos que não são receptores, mas que podem ser ativados por mediadores intracelulares. Essa interação com a proteína-alvo nunca é direta, sempre vai ser mediada por uma proteína, que é a proteína trimérica de ligação ao GTP, a nossa conhecida proteína G. Esses receptores metabotrópicos constituem a maior família de receptores de superfície celular do nosso corpo, e eles vão mediar a maioria das respostas a sinais provenientes de células vizinhas, como neurotransmissores, hormônios e mediadores locais dos altacoides, como também vão mediar a maioria das respostas a sinais provenientes do meio externo, como fármacos, por exemplo. Então, hoje sabe-se que quase 50% dos fármacos se ligam a receptores acoplados à proteína G. Os nossos sentidos dependem muito desses receptores. Então, esses receptores vão iniciar vias de sinalização que nos permitem, por exemplo, a visão, o olfato e o paladar. A estrutura deles é essencialmente proteica, como a gente já havia falado. Então, ele é constituído por uma longa cadeia peptídica que vai cruzar a membrana plasmática, né, a bicamada lipídica, cerca de 7 vezes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E isso vai formar 3 alças extracelulares e 3 alças intracelulares. É importante lembrar que o sítio de interação do ligante se dá aqui no meio desse receptor, mas isso pode variar de acordo com o ligante. Mas essa aqui é a estrutura mais comum, dele se ligar no centro. Outra coisa que deveremos ressaltar aqui é que a proteína G vai se associar à terceira alça intracelular desse receptor metabotrópico. Ela pode estar tanto associada mesmo antes do sinal se ligar aqui, ou pode se associar a essa terceira alça intracelular a partir do momento que o sinal se liga e que o receptor é ativado. Então, quem são esses sinais? São proteínas e pequenos peptídeos, ácidos graxos, fótons de luz, odorantes e moléculas reconhecidas pelo paladar. As diferentes respostas dos GPCRs vão depender da ativação de diferentes proteínas G. Então, existem vários tipos de proteína G, mas essencialmente elas são proteínas heterotriméricas compostas de 3 subunidades: a subunidade alfa, a subunidade beta e a subunidade gama. A subunidade beta e gama sempre vão atuar em conjunto e elas estão ligadas covalentemente à subunidade alfa. Essa subunidade alfa tem um domínio de ligação com o GTP e o GDP, no caso são nucleotídeos de guanina, e vai ter também um domínio responsável pela sua função de GTPase, ou seja, essa subunidade alfa consegue hidrolisar o GTP em GDP e fosfato, fazendo com que ela passe de um estado ativo a um estado inativo sozinha. É importante a gente lembrar também que essa entrada do GTP aqui nesse domínio vai ser facilitada pelo receptor. É ele quem vai induzir a troca do GDP pelo GTP, como a gente vai ver no próximo slide. Aqui nós temos as 4 principais famílias de proteína G no corpo humano. Então, a gente está vendo que existe proteína GS, que é uma proteína estimuladora, que vai ativar a adenililciclase, que é uma enzima, e canais de cálcio. Temos a proteína GOF, que está lá envolvida na sinalização do olfato, a proteína GI, que é uma proteína inibitória, vai inibir essa adenililciclase, e também tem essa subunidade beta-gama ativando canais de potássio. Isso pode fazer, por exemplo, com que neurônios, quando tem essa proteína GI ativadas, possam entrar no estado de hiperpolarização, e aí isso faz com que eles não liberem seus neurotransmissores, por exemplo. Por isso o caráter inibitório. A proteína GT é a transducina, que vai estar ali associada à rodopsina, que é um tipo de proteína G, e vai estar relacionada à sinalização da visão, entre outras proteínas também importantes. Então, como é que vai se dar essa ativação e essa inativação da proteína G? Aqui nós temos um receptor metabotrópico, né, o receptor acoplado à proteína G. Ele ainda não recebeu o sinal,
Então, essa proteína G aqui não está ativada, ela está ligada ao GDP, e a partir do momento que a molécula sinalizadora interage com esse receptor, ele vai mudar sua conformação, né? Vai se tornar ativado, e aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai induzir a saída desse GDP da proteína G e a ligação do GTP a ela, fazendo com que ela se torne ativada. Então, quando essa proteína G se torna ativada, a subunidade alfa vai se desacoplar tanto do receptor quanto da subunidade beta-gama, e cada uma delas vai poder acionar uma resposta celular a partir de diferentes alvos. Essa subunidade alfa aqui, como a gente já tinha falado antes, ela tem um domínio de GTPase, ou seja, ela pode hidrolisar sozinha esse GTP em GDP e fosfato. E aí, fazendo isso, ela retira esse fosfato, ficando apenas com o GDP e volta a seu estado inativo. Aqui a gente vê esse desacoplamento acontecendo, tá? A partir do momento que o receptor ativa essa proteína G, ela se desacopla dele e se desacopla da subunidade beta-gama. E aí cada uma delas pode, então, ativar os seus alvos. Aqui eu trouxe um resumo de como ocorre essa ativação. Então, primeiramente, o sinal extracelular vai chegar a interagir com o GPCR, o ativando. Isso faz com que haja uma mudança conformacional desse receptor. E ele ativado vai induzir a troca do GDP pelo GTP na subunidade alfa da proteína G. Isso faz com que a proteína G seja liberada do receptor, já que ela foi ativada e a sua conformação também mudou. E ela também se dissocia do par beta-gama. Então, agora, tanto a subunidade alfa como a subunidade beta-gama podem interagir livremente com alvos intracelulares distintos.